Em plena pandemia, com as fronteiras fechadas, só entrava em Portugal quem era médico ou estudantes matriculados por lá. E eu não era nenhum desses dois. E para ser bem sincera com você, eu também não tinha dinheiro disponível para essa viagem. Mesmo assim, eu fui e fiquei 21 dias em Lisboa. E hoje eu quero te contar como isso aconteceu. E por que essa história é um dos motivos que eu criei a série que você está prestes a assistir. Vamos voltar no tempo? O mundo inteiro fechado, aeroportos vazios, notícias ruins todos os dias. E um país como Portugal, com regras claríssimas, brasileiro só entra se for profissional da saúde, a caminho de trabalho ou estudante com matrícula ativa em instituição portuguesa. Ponto final. Eu não me encaixava em nenhuma dessas categorias. E além de tudo isso, o dinheiro para a viagem simplesmente não estava disponível na minha vida naquele momento. Só que eu queria ir. Não era um desejo qualquer. Sabe esses desejos que a gente quer e não sai da cabeça? Não é esses desejos que você esquece no outro dia. Era um chamado forte, era um incômodo. Sabe essas coisas que não deixam a gente em paz? Então, era um desejo assim. Então, nessa época, eu já devorava tudo sobre a lei da atração. Desde que eu vi o filme O Segredo, eu comecei a aplicar tudo aquilo na minha vida. Porque eu estava numa situação muito complicada. Aos poucos eu vou contando para vocês da minha vida, vocês vão entendendo. Eu sempre estava aplicando a lei da atração no meu dia a dia. E as conquistas que eu obtinha era como se fosse uma confirmação do que eu estava estudando. Porém, no fundo, eu ficava com uma dúvida. Será que não é coincidência? Será porque não tinha que acontecer? Será que não é porque eu estou fazendo a coisa certa? Só que foi ficando muito efetivo as realizações que eu pedia. E eu fui percebendo que havia muito mais no meu conhecimento do que eu pensava. E no momento eu pensei, por que não cocriar essa viagem? Já que é tão efetivo na minha vida os desejos que eu venho realizando até o momento, por que não tentar o impossível? O impossível aos olhos do homem, aos olhos da situação mundial, mas não aos olhos do universo, aos olhos de Deus. Eu conhecia a técnica, eu sabia como fazer. Só não tinha cocriado algo tão grande. Então, resolvi usar a técnica para cocriar essa viagem. E essa técnica é a que eu ensino no meu livro e que vou ensinar episódio por episódio nessa série. Eu não fiquei repetindo, eu vou para Portugal e joguei para o universo feito um mantra vazio. Eu fiz trabalho interno de organizar os meus pensamentos, de sentir com o corpo inteiro a viagem já realizada e de entregar esse pedido com fé genuína a Deus. Eu não posso aqui te dar o passo a passo burocrático de como as portas se abriram. O que eu posso dizer é que elas se abriram, uma atrás da outra. E eu fiquei 21 dias em Lisboa, andando pelas praias, pelas ruas, tudo que eu visualizei tantas vezes numa viagem que, pela lógica das circunstâncias, jamais teria acontecido. Quando você se sintoniza na frequência certa e faz o pedido com fé, as circunstâncias deixam de ser a última palavra. E Portugal não foi um caso isolado. Ao longo dos anos, eu usei exatamente a mesma técnica para conquistar várias coisas. Comprar carros, em momentos que no papel as contas não fechavam. E até hoje, toda vez que eu preciso de algum dinheiro para algo importante e sincero, eu peço ao universo e ele chega. Nem sempre do jeito que eu espero, mas sempre chega. Eu conto isso não para me gabar. Eu conto porque eu preciso que você entenda uma coisa antes de continuar assistindo. Essa técnica funciona. Eu não estou te vendendo uma teoria bonita que eu li em algum livro ou em algum lugar. Eu estou te contando uma prática que eu testei, testo e continuo testando na minha própria vida. Só que agora eu preciso ser honesta com você sobre uma coisa. O segredo não é
não é só manifestar, não é só repetir frases positivas, não é só tentar de qualquer jeito, sintonizar numa tal frequência do universo sem direção. O verdadeiro segredo, o que ninguém conta com todas as letras por aí, é o seguinte: você precisa sintonizar na frequência de Deus e fazer o pedido a Ele. Não é sintonizar o universo, é sintonizar o Criador do universo. Isso muda tudo, porque quando você entende que existe uma fonte, uma consciência maior, um pai por trás de toda essa energia que a gente chama de universo, o pedido deixa de ser um tiro no escuro. Ele vira uma conversa, uma relação. É aqui que chega a pergunta que quase todo mundo me faz quando eu falo sobre isso, né? Ah, mas então eu preciso virar crente, virar religiosa. Não é sobre adotar um rótulo, uma denominação, uma religião específica. É sobre limpar a sua mente e a sua alma e elevar a sua frequência sempre que você quiser fazer um pedido. Seja de dinheiro, de uma viagem, de um casamento, de bens materiais, do que for. Isso não exige carteirinha de igreja, exige um trabalho interno, sincero de purificação. E como que a gente faz esse trabalho interno na prática? É aqui que entra uma coisa fascinante, a física quântica. A física quântica, ela nos ensina que, no seu nível mais fundamental, que somos todos energia. E se somos energia, fazemos parte de um campo maior. Vibramos, interagimos, nos conectamos com tudo ao nosso redor, muitas vezes além do que os nossos olhos conseguem enxergar. Grandes mestres do desenvolvimento humano, como Deepak Chopra, Joe Dispenza, Bob Proctor, eles dedicaram a sua vida e dedicam a vida inteira a mostrar isso, que mudar de vida começa por mudar a nossa mente e que o poder de criação está profundamente ligado a viver com atenção plena no presente. E eu concordo com cada um deles, só que eu vou um passo além, porque entre todas as lições que existem sobre como usar a lei da atração, a maior de todas eu aprendi através de Jesus. Ele é o caminho. Jesus Cristo ensinou de um jeito simples, direto, acessível a qualquer pessoa, culta ou não, rica ou não, como se aproximar de Deus, o Criador. Amar, perdoar, ser grato. Não tem fórmula mais avançada que essa, e é exatamente essa simplicidade que exige o maior trabalho de todos: colocar em prática todos os dias. E aqui vai a minha convicção, fruto de anos vivendo isso. Ciência e religião nesse assunto levam ao mesmo destino. Por quê? Porque ao mudarmos a nossa consciência e criarmos o nosso presente com um sentimento de alta vibração, nós nos conectamos com o todo. E esse todo, esse universo do qual a física quântica fala, é o próprio Deus. Mudar de consciência é o ponto de encontro entre o laboratório e o altar. E deixa eu te contar uma curiosidade que eu adoro, porque muita gente pensa que a lei da atração é modinha de rede social, coisa inventada nos últimos anos. Não! A expressão lei da atração apareceu impressa pela primeira vez em 1906, no livro de um autor chamado William Walker alguma coisa, Isaacson. E depois eu vou ver o nome e deixo para vocês aqui. Sabe quando o filme O Segredo, que popularizou esse tema para o mundo inteiro, foi lançado? Em 2006, 100 anos exatos de diferença depois. 100 anos entre a primeira vez que essa ideia foi escrita e o momento em que ela finalmente chegou até a televisão e o computador de cada um de nós.
Isso me emociona, porque mostra que esse conhecimento não é passageiro. E se voltarmos ainda mais no tempo, muito antes de 1906, vamos encontrar esse mesmo princípio com outras palavras dentro da própria Bíblia. E é exatamente por isso que eu sempre deixo uma mensagem bíblica no final de cada vídeo, porque o maior ensinamento sobre tudo isso está ali, na Bíblia. Só que poucas pessoas têm tempo ou até coragem de embarcar numa leitura tão grandiosa sozinhas. Jesus simplificou muito esse caminho, mas simplicidade não é sinônimo de facilidade. Exige trabalho, exige esforço diário. Amar, perdoar e ser grato todos os dias, mesmo quando é difícil, é um serviço bem complicado. E é exatamente isso que essa série vai te entregar, episódio após episódio. Em cada vídeo eu vou falar sobre tudo que nos envolve, tudo que sentimos e pensamos que precisa ser moldado. Cada detalhe que precisa ser observado e cuidado com atenção para criarmos juntos a sintonia com Deus. E depois disso, mostrar a Ele os nossos sonhos, detalhadamente. E deixar o Criador concretizar o que só Ele sabe concretizar e fazer muito bem. Se essa forma de enxergar a lei da atração faz sentido para você, eu tenho um convite para você. Assista aos próximos episódios dessa série, um por um, na ordem. Cada capítulo do meu livro, Quero Ser Feliz Hoje, virou um vídeo aqui no canal, cheio de histórias e exercícios práticos, reflexões de fé, para você aplicar essa técnica na sua própria vida. Assim como eu apliquei para ir a Portugal e para conquistar os meus sonhos no meu dia a dia. E para nunca faltar o que eu peço com o coração. Comente aqui embaixo, eu escolho ser feliz hoje, se inscreve no canal Eu Cuido de Mim e vem comigo nessa jornada. E que Deus abençoe seus pedidos e que você comece hoje mesmo a sintonizar a frequência certa. Eu não poderia deixar de citar a passagem sagrada aqui também nesse vídeo, porque ela resume tudo o que eu acabei de te contar. Muito antes de qualquer livro de desenvolvimento pessoal. Então vai lá. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33.